Olá pessoal, tudo bem? Essa é a nossa última videoaula sobre o Brasil colonial. Então antes da gente começar, vamos fazer um rápido retrospecto aqui. Primeiro nós falamos de um momento que é pré-colonial, que é a chegada dos portugueses aqui no Brasil. Nesse momento nós destacamos a questão do escambo, do pau-brasil, mas a gente viu que os portugueses ainda continuavam interessados no comércio com a Ásia, no comércio com as Índias, né? Então, a partir de 1532, 34, mais ou menos, é que de fato começa um controle mais efetivo dessas terras. E aí, primeiro, a coroa portuguesa tenta, né, fazer as capitanias hereditárias. A gente viu que esse projeto não deu muito certo, e aí eles implementam, na década de 40, o governo geral. O governo geral já tinha uma maior organização para essas terras. E aí a gente está falando da tentativa de controle. Bom, nós vimos que durante o período do Nordeste açucareiro, né, que o açúcar esteve em alta, teve a chamada invasão holandesa. Essa invasão holandesa, ela faz parte do momento que a gente estava no contexto de União Ibérica. Qual era esse contexto de União Ibérica? Era a unificação dos reinos de Portugal e Espanha. Uma vez que esses reinos ficaram unificados, essas fronteiras elas ficaram um pouco mais em aberto. Por quê? Qual o sentido de dividir o Tratado de Tordesilhas entre Espanha e Portugal se agora é um único reino? E aí a gente começa a nossa aula pensando nessas fronteiras, né? Depois do século XVII, aliás, durante o século XVII, como ficam essas fronteiras depois das invasões holandesas. Acompanhem comigo aqui os tópicos da aula. Nós vamos falar sobre a expansão da pecuária, sobre os paulistas, a exploração de metais e pedras preciosas e a sociedade do ouro. A expansão pecuária, ela vai começar no sertão nordestino. E aí o que acontece? A coroa portuguesa ela expediu uma carta régia em 1701, determinando que a criação de gado deveria ser feita a pelo menos 10 léguas da costa, deslocando para o interior. Por que isso? Porque o gado, na plantação da cana-de-açúcar, quando a cana-de-açúcar está bem pequenininha, o gado ia lá e pisoteava, comia. Então era uma maneira de garantir aqui a expansão agrícola. Só que a pecuária ela é muito importante aqui. Além da carne, né, tem a questão do couro. Então essa pecuária ela é muito bem-vinda para um mercado aí desses engenhos. Acompanhe que nesse mapa tem as capitanias hereditárias, mas eu quero que vocês olhem esse traçado à esquerda, que é o traçado que está na vertical, que é o traçado da linha do Tratado de Tordesilhas. A partir da expansão, então, pecuária, o próprio gado vai forçando a entrada para esse interior. Então, eles vão invadindo aos poucos essa linha imaginária, né, que é a linha do Tratado de Tordesilhas. É a própria agropecuária. Um caminho importante da agropecuária é no Rio São Francisco. Então, eles vão descer no Rio São Francisco, interiorizando, chegando até o espaço que hoje a gente compreende como Minas Gerais. É sempre importante pensar que nós usamos essas referências atuais, mas naquele período, esses territórios, eles eram territórios indígenas, né? Não existiam esses estados tal qual a gente conhece hoje. Bom, a expansão da pecuária, então, ela vai fazer com que as fronteiras se alarguem, né, para o interior. E aí a gente tem um personagem muito importante aqui, ou alguns personagens muito importantes aqui para esse processo de expansão das fronteiras, que são os paulistas, ou os chamados bandeirantes. Por que bandeirantes? Porque eles faziam bandeiras, ou também conhecidas como entradas, né, que eram expedições empreendidas por particulares, algumas vezes com apoio da própria coroa portuguesa. Essas incursões aos sertões ultrapassavam o Tratado de Tordesilhas, colaborando com a expansão das fronteiras. Por que eles expandiam aqui? Porque esses bandeirantes, eles eram luso-brasileiros e mestiços que chefiavam muitos indígenas e aliados. Em suas incursões ao interior, utilizavam técnicas aprendidas com os nativos para se locomover e orientar-se na mata. Um ponto importante é que, enquanto no Nordeste açucareiro existia aquela estrutura de plantation com muita mão de obra escravizada vindo da África, na capitania de São Vicente, a região de São Paulo, eles viviam mais em pequenas unidades de produção, sobretudo de algodão, de trigo. Então esses bandeirantes, eles não têm capital para entrar nesse comércio mercantil de escravizados. Eles continuam aprisionando indígenas. E esse apresamento de indígenas é um ponto importante aqui, porque é ele que vai fazer movimentar essas fronteiras. Esses
bandeirantes, eles vão utilizar o argumento da guerra justa, ou seja, eles vão pegar esses indígenas que não querem, entre aspas, a civilização, não querem a catequização, né? E vão fazer alianças com algumas aldeias envolvidas em conflitos para adquirir esses indígenas em forma de indígenas escravizados. Como assim? Eles vão se aliar a algumas aldeias e vão pegar os inimigos de guerra e vão apreender eles. Mas depois eles vão começar a atacar as próprias aldeias, mesmo aquelas que eram as aliadas. Então, como eu disse, né, eles não estavam inseridos numa política mercantilista e não tinham capital suficiente aqui para entrar no mercado de escravizados africanos. Então, eles continuavam fazendo apresamento de indígenas. Esses bandeirantes, eles também vão ser os responsáveis por chegar nas primeiras jazidas de ouro, com o apoio da coroa portuguesa. Eles vão avançando no interior do território, sempre à procura de indígenas, mas eles usam algumas estratégias. Eles vão plantando roças no meio do caminho para poder se locomover e ter alimentação. Eles usam os próprios indígenas para indicar esses caminhos, porque a busca do Eldorado, a busca do ouro, dos metais preciosos ainda continua sendo um sonho para a colonização. Então, para a gente entender um pouquinho o contexto aqui dessas bandeiras, entender como que era a relação entre indígenas e paulistas, eu trouxe para vocês aqui um livro, que é um livro do Sérgio Buarque de Holanda, chamado Caminhos e Fronteiras. Ele é um clássico da nossa historiografia. Nesse livro, o Sérgio Buarque de Holanda ele vai fazer um grande panorama dessas entradas para os sertões. Então ele vai falar sobre a questão da cura, a questão da alimentação, a questão da forma de andar, as trilhas indígenas, a forma de pisar no chão com a ponta dos pés para evitar com que galhos entrem nos dedos, a forma de andar um atrás do outro. Tudo isso ele vai analisando através de fontes, né, para entender como que funcionava aqui a relação entre indígenas e bandeirantes. Um trecho que eu quero ler para vocês, que eu acho muito interessante, diz respeito à alimentação. Então acompanhem comigo aí, ó. Ainda em outubro de 1717, quando percorreu a capitania em demanda das minas, Dom Pedro de Almeida, em Portugal, encontrou quem lhe oferecesse, sem hesitar, antes com mais vivo empenho, umas poucas formigas, acompanhando meio macaco. O macaco explicou-lhe o obsequioso hospedeiro. Era a caça mais mimosa daqueles matos, e as formigas, depois de convenientemente tostadas ao fogo, comparavam-se à melhor manteiga de Flandres. O que é interessante aqui? Porque eles vão se adaptando. Então, chegando nos sertões, eles precisam de formas de tomar água, eles precisam de alimentação. Então, tem relatos ali que eles precisavam comer cobras, precisavam de encontrar árvores que armazenavam água. E esse saber de entrada nos sertões, esse saber é indígena, ele não é português. Então, esses portugueses, esses paulistas, né, eles vão, através dessas alianças com os indígenas, eles vão entrando o sertão adentro para capturar novos indígenas e tentar chegar também nas jazidas de ouro, que existia esse sonho do Eldorado, como eu já disse anteriormente. Uma vez que eles entravam então para esses sertões, eles começaram já no final do século XVII a encontrar ouro na região que a gente conhece hoje como Ouro Preto e Mariana. Os primeiros veios de ouro que eles encontraram eram o chamado ouro de aluvião, que ficava nas encostas dos rios. Por isso que essa imagem do Rugendas, né, ele está aí perto de uma cachoeira, tem vários escravizados aí, porque eles estão pegando ouro na bateia. O que é a bateia? Bateia é como se fosse uma peneira, ou um formato de peneira, né, no qual você coloca dentro da água e vai misturando. E aí a densidade vai fazer com que o ouro fique embaixo. Esse ouro de aluvião, ele é um ouro mais escuro, ele tem uma camada de minério de ferro nele. Por isso que ficou conhecido como ouro preto. Rapidamente, muita gente foi para as minas. E aí a coroa portuguesa teve que criar uma forma de regulamentar essa entrada dessas pessoas. Para vocês terem uma ideia, os primeiros anos de povoação das minas, tem um autor chamado Antonil que ele vai dizer que em 1711, só para a gente ter uma noção de tempo, em 1796 descobrem as primeiras jazidas de ouro. Em 1711, então a gente está falando em menos de 15 anos depois, já tinha 30 mil pessoas aqui nas minas. Nos primeiros anos do século XVIII, 1701, 1702, teve uma grande epidemia de fome aqui,
porque as pessoas queriam muito minerar, mas para minerar, né, você precisa de ter saúde, você precisa comer, isso é o básico. Então as pessoas estavam muito preocupadas em enriquecer e esqueciam do básico, que era a alimentação, que era o plantio. Então a coroa vai impor que as pessoas que tenham datas minerais, que são terrenos de mineração, que elas fossem obrigadas a plantar roça, para que não acontecesse mais esses períodos de grande fome nos sertões. Com o passar do século XVIII, essas roças elas vão crescendo. E aí a própria mineração vai criando um mercado interno. Por exemplo, a pecuária ela vai se expandir muito no sul do país também. Então, o sul do país vai mandar muito charque para as minas. O charque é aquela carne seca, que dura mais tempo, né? E aí, por exemplo, o açúcar está vindo do Nordeste, o algodão está vindo da própria capitania de Minas Gerais, a região de Minas Novas. Então, a gente começa a criar um mercado interno entre as províncias, né? Perdão, entre as capitanias, durante o século XVIII por causa da mineração. Mas voltando aqui, para assegurar um controle da extração do minério, a coroa portuguesa ela vai criar as casas de fundição. Essas casas de fundição é o local no qual os mineradores teoricamente levavam o ouro deles, e esse ouro, quando ele é tirado ali, né, ele precisa passar por um processo de fundição, ele é um minério, e aí quando chega nesse processo de fundição, faz a barra de ouro, que é essa imagem que vocês têm aí embaixo. Dessa barra de ouro, percebam que na ponta tem um círculozinho da coroa. O que quer dizer isso? Quer dizer que 1/5 desse ouro que era fundido, ele virava imposto, era chamado quinto real. Então, se você divide uma barrinha de ouro, divide em 5 partes, uma parte dessas, 1/5, né, seria imposto para a coroa portuguesa. A coroa portuguesa queria, com essa casa de fundição também, evitar o contrabando, né, porque muita gente vai tentar contrabandear esse ouro aqui. Além do ouro, foi descoberto também em Minas Gerais, por volta de 1729, os diamantes na região do Cerro Frio. Então, o que acontece com o diamante? Ao contrário do ouro, né, que você está praticamente tirando ali a moeda do chão, o diamante ele tem um mercado. E esse mercado está relacionado à preciosidade desse produto. Então, o que acontece ali? Se você tem muito diamante no mercado, o preço dele cai. Então, a coroa portuguesa ela vai tentar regulamentar isso. Ela vai tentar tirar o diamante do mercado e jogando ele aos pouquinhos para que esse produto esteja sempre muito valorizado. Só que em 1729, quando eles descobrem as primeiras jazidas ali de diamante, né, muita gente vai para a região do Cerro Frio. Então a coroa portuguesa faz algo inédito até então na colônia. Ela fecha o distrito diamantino, ela fecha a região do Cerro, que tem essa produção de diamante, e só entra ali quem a coroa permite. E aí a coroa, ela tira a área desse controle da capitania de Minas Gerais. E ela coloca esse controle para a própria coroa. Então, o que acontece aqui? É o maior controle da coroa nessas terras, né, na colônia. Uma sugestão para você entender melhor essa questão da economia do diamante é um filme que se passa na África do Sul chamado Diamante de Sangue. E aí você entende por que colocar menos diamante no mercado é mais lucrativo para as grandes empresas, né? Por fim, nós vamos falar sobre a sociedade mineradora, a sociedade do ouro. E aí ela é uma sociedade mais urbanizada, principalmente essas, né, que estão relacionadas aí a uma produção mais intensa do ouro, como Ouro Preto, como Mariana, como Sabará, Tiradentes. Então, essa sociedade, que é uma sociedade mais urbanizada, ela vai ser dividida, a grosso modo, numa elite comercial que estaria no topo aí da pirâmide, né, que seriam os grandes comerciantes, os grandes mineradores, uma camada intermediária, que seriam de pequenos comerciantes, de artesãos e artistas. Quem são esses artesãos e artistas? São os chamados oficiais mecânicos, né, pintores, carpinteiros, ferreiros. Abaixo estaria os homens livres e pobres, ou que a historiografia costuma chamar também dos desclassificados do ouro. Quem são esses desclassificados do ouro? Geralmente são pessoas oriundas da própria escravidão, são pessoas pardas, né? Ou que já compraram sua liberdade, ou que nasceram aí livres, mas com
os pais que foram escravizados, enfim. Mas eles não têm uma ocupação definida. Eles trabalham a jornais. O que é trabalhar a jornais? Eles vão trabalhar de acordo com a demanda. Então, por exemplo, um carpinteiro está fazendo uma grande obra, ele chama alguém para trabalhar um dia. É o que a gente chama hoje de fazer um bico, né? É esse trabalho a jornal. Por fim, tem os escravizados, né? Que eles são utilizados nas minas, mas também haviam os escravos de ganho. O que são esses escravos de ganho? Esses escravos de ganho, eles trabalham para esses carpinteiros nas obras, eles trabalham as mulheres vendendo quitandas nas ruas. Esses escravizados de ganho, eles têm um senhor, eles têm uma senhora, mas eles trabalham para terceiros, ganham dinheiro e esse dinheiro é devolvido para o senhor. O interessante é que esse escravo de ganho, como ele está ali no comércio, né, e trabalhando para outras pessoas, ele consegue negociar às vezes a sua liberdade. Então ele pode negociar, por exemplo, vender produtos e pegar e uma parte daquele produto ele pedir para fazer uma poupança para ele comprar a liberdade. É um ponto importante aqui a alforria, porque a alforria ela não é uma dádiva, ela não é um presente, ela é uma negociação entre as partes. O escravizado ele paga por essa liberdade, desde que o senhor ou a senhora liberte ele, permita que ele faça isso, né? Que ele compre essa liberdade. Isso é alforria. E aí, se você vira a chave, a alforria ela é uma indenização para o dono. Ele está ganhando uma indenização em cima daquele produto que ele está perdendo, que é o escravizado. Então, pessoal, essa sociedade, como sociedade urbana, né, ela permite um pouco mais de mobilidade social, porque esse escravizado, ele tem uma possibilidade de comprar alforria, e aí assim que ele compra sua alforria, ele muda de condição social. Então, por exemplo, quando eu estava fazendo meu projeto de mestrado, né, eu encontrava às vezes uma pessoa que era, num documento estava escrito lá, fulano negro, e no outro documento ele já estava aparecendo como pardo. Por quê? Porque era uma questão de condição social, não de cor de pele. Não existia essa ideia de raça que a gente tem hoje. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Essa é a nossa aula sobre a sociedade mineira, né, do século XVIII. Nos próximos vídeos que eu já deixei para vocês na plataforma, vocês vão ter um vídeo sobre a questão da resistência africana nos quilombos e um vídeo sobre o barroco mineiro. Esse vídeo sobre o barroco mineiro, eu quero chamar a atenção para vocês do papel social das irmandades. O que são as irmandades? As irmandades, elas são associações religiosas e elas são divididas por categorias sociais. Então, elas são associações de assistência social. Se você pertence a uma irmandade, pertence a um grupo, você pertence a um grupo social e tem uma assistência ali para a saúde, tem uma assistência em alguns momentos da sua vida. Então você tem associações de negros, de pardos, de homens ricos, você tem todas essas associações na forma da religião. Espero que vocês gostem dos próximos vídeos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima. Valeu, pessoal!